E aí galera, sejam bem-vindos para mais vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para falar e continuar falando, no caso, né, de Revolução Francesa, continuar com agora dessa vez literalmente falando de Revolução Francesa, trazendo de vez o assunto Revolução Francesa para o canal. E nesse caso, já complementando o vídeo passado, se você não assistiu, assiste, clica no card que vai aparecer aqui em cima, ou vai estar o link na descrição, vai aparecer no final do vídeo, eu não sei. Dessa vez eu vou falar realmente de Revolução Francesa, já entrando no assunto, entrando no tema. Eu quero deixar bem claro uma coisa pra vocês, antes de mais nada. Esse aqui é um vídeo introdutório, é apenas um vídeo que vai comentar inicialmente sobre o que foi a Revolução Francesa. É apenas um vídeo que vai falar minimamente alguns detalhes sobre o que foi a Revolução Francesa. Então, não pense que vai ter algo muito detalhado aqui, não tem muitos detalhes sobre o tema aqui, porque a forma como eu vou falar sobre o tema é trazer o tema para que ele dê espaço para um leque de oportunidades que possam abranger, digamos assim, mais assuntos, mais temas, e que a gente possa continuar falando sobre isso em outros vídeos. Então, fazer com que o canal ele fique mais variado, o conteúdo seja mais variado, e que eu espero que a gente possa simplesmente se ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta quais são os assuntos que você quer ver aqui no canal, o que mais que você quer que eu fale, tá certo? Então, vamos pro vídeo. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi, e ainda é, diga-se de passagem, um dos momentos mais marcantes da história recente da Europa, da história contemporânea de modo geral, porque ela dá início à história contemporânea à sua maneira. É com a Revolução Francesa que a gente começa a mudar, a ter uma visão de mundo completamente diferente do final do século XVIII até o século XXI, até os dias de hoje. Eu já começo dizendo que a Revolução Francesa, ela, tecnicamente, por questões de marcação de tempo, ela durou 10 anos, mas as suas reverberações e as suas revoltas, elas começam já ali em 1785, 1786, 1788, e aí ela tem uma explosão literal com a queda da Bastilha em 1789, e ela termina em 1799, porém tendo as suas reverberações também dentro do governo de Napoleão. É um momento tão único, tão singular, que o professor Edmundo Moraes ele vai dizer que os projetos de sociedade foram se afirmando em momentos diferentes do processo, o que significa que, de fato, tratou-se não de uma, mas de revoluções francesas distintas, concorrentes e sequenciais, com cada uma delas produzindo resultados em maior ou menor grau, imprevistos e não planejados. Em outras palavras, o professor Edmundo Moraes ele vai mostrar pra gente que a Revolução Francesa ela traz várias situações, vários acontecimentos dentro dela mesma. A gente chama de Revolução Francesa apenas por uma questão de nomenclatura mesmo, mas a Revolução Francesa em si, ela é diversa, acontecem várias coisas ali dentro, e cada um desses acontecimentos influencia em alguma ideia que quer ser colocada dentro do que hoje a gente conhece como França, digamos assim. Por exemplo, à medida que a Revolução Francesa vai acontecendo, à medida que os acontecimentos vão gradativamente aparecendo, a Revolução Francesa começa a se moldar da forma como a gente conhece, e a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade começa a aparecer lentamente até se formar no que a gente conhece hoje como lema francês, digamos assim. E pelas palavras do canal Historiarte, vou deixar o link na descrição para vocês, vai aparecer o card aqui em cima. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder e sociedade na Europa, justamente porque é importante a gente dizer que, nas palavras do historiador Michel Louvel, a Revolução Francesa ela tem um acontecimento, obviamente, na França, mas os seus ecos reverberam entre nós ainda. Acaba que a gente não percebe, ela influencia na nossa vida hoje, ela influencia nas formas de política ao redor do mundo de um jeito que a gente não consegue perceber, e eu concordo nisso, não apenas pela Revolução Francesa, mas também por causa da Revolução Industrial, que acontece alguns anos depois, que acontece inclusive, de certa forma, durante a Revolução Francesa, na Inglaterra no caso, a Revolução Industrial, de uma forma que o professor Hobsbawm ele vai chamar de dupla revolução, onde ele diz que se a economia do mundo do século XIX ela foi pautada pela Revolução Industrial Britânica, cara, é a Revolução Francesa que vai falar da política, que vai dar voz para o que a gente conhece hoje como política e como ação política, ação de cidadãos,
É a Revolução Francesa que vai trazer essa influência, que vai dar essa ideia de ação do povo, né? E que vai dar força para a democracia de um modo geral. A gente precisa falar do contexto histórico da Europa, e principalmente da França, né, no caso, para poder iniciar, literalmente, o que foi a Revolução Francesa. Então, nesse caso, a França do século XVIII vivia o chamado Antigo Regime. O que foi o Antigo Regime? Nesse caso, era uma política de monarquia, com reis e rainhas. O detentor do poder naquela época era o rei francês Luís XVI, desde 1774, e era casado com a rainha Maria Antonieta da Áustria. Além disso, os franceses viviam numa sociedade estamental. Como assim? Estamental, no caso, dividida em estamentos, né? Estratificada, digamos assim, porque ela era dividida em grupos sociais. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Grupos sociais, não digam classes sociais, porque o termo classes sociais não existia ainda. O cara que criou o termo classes sociais, o conceito de classes sociais, ele só nasceu na primeira metade do século XIX, sendo que a Revolução Francesa é do final do século XVIII. Então é anacrônico dizer que a sociedade francesa era dividida em classes sociais. Não sei dizer se é errado dizer isso, mas é anacrônico, né? Tá fora do seu tempo, digamos assim. Então o que a gente pode dizer? A sociedade era dividida em grupos sociais, onde o primeiro grupo, o grupo que estava acima, era o clero, por uma questão de mentalidade, uma questão mais simbólica, de estar próximo de Deus. O segundo grupo era a nobreza, status alto, elevado, a aristocracia, de um modo geral, próxima à monarquia, próxima ao poder monárquico, que literalmente estava ligado ao clero, por ter uma ideia de que a nobreza, ela está ali, ela tem o poder de estar ali, porque Deus influenciou nessa escolha, digamos assim, né? E pensar desse jeito é explicado pelo professor Edmundo Moraes, onde ele vai dizer que o princípio de governo de estamento, de governo monárquico da época, eram dois. O primeiro era o princípio dinástico, onde o poder ele era passado de forma hereditária. Se você nasce numa família nobre, você continuará sendo nobre. Se você nasce numa família burguesa, você será burguês. Se você nasce numa família pobre, você será pobre. Servo, você será servo. Filho de peixe, peixinho é. Essa era a ideia, uma ideia, diga-se de passagem. Dá muita vontade de dizer que essa ideia continua até hoje, porque a gente consegue perceber, notar semelhanças ainda hoje, né? E o segundo princípio era o princípio divino, como eu já comentei para vocês. A ideia era de que Deus, ele deu o poder para que aquela pessoa, aquele monarca, tivesse o poder suficiente para ser o líder do povo. E diga-se de passagem, cara, onde foi que eu ouvi isso, né? Isso me lembra muito alguma situação aqui no Brasil, né? Porque o povo se rebelou afinal? Porque o povo fazia parte do terceiro grupo social, junto com a burguesia, mas por mais que tivesse vários tipos de pessoas ali, desde ricos mercadores e financistas da burguesia até os mais pobres e servos, ainda assim esse grupo social vivia de uma forma miserável, cara. Literalmente, era uma desigualdade social muito perceptível, muito perceptível. Em meio a uma França de economia rural, os nobres e o clero viviam de tributos e impostos altíssimos, enquanto o povo permanecia na miséria, literalmente, pessoas passando fome, pessoas sem ter como se sustentar. A taxa de mortalidade era alta. Então, para piorar, a economia francesa seguia de mal a pior, porque recentemente, décadas antes, a França tinha entrado em guerras. A França estava falida. O rei Luís XVI continuava numa algazarra demais, porque ele é do tipo festeiro, entre aspas, digamos assim, onde o gasto era muito alto e ter dinheiro suficiente para, digamos, sustentar o país tirava de impostos, cobrava impostos da população pobre, cobrava impostos dos financistas da época. E com essa situação problemática de miséria, fome, condições de vida precárias em relação ao terceiro grupo social, ao terceiro estado, como eles chamavam, que dividiam em estados, né? E desigualdade em meio a uma sociedade sem possibilidade de ascensão social, até porque a única possibilidade de ascensão social era dada para burgueses e financistas, né, nesse caso, onde de vez em quando alguns nobres vendiam terras, vendiam lotes, para que houvesse uma mínima ascensão social, mas ainda assim era muito pouco e muito difícil. Por conta de tudo isso, o povo decidiu dar um basta nessa situação, até porque
uma coisa é você passar por dificuldades, outra coisa é você estar morrendo de fome, é você não ter o que comer, é você literalmente estar pisando na lama todo santo dia. Então, nas palavras do professor Edmundo Moraes, é contra esse mundo de ordens hierarquizado, marcado pela desigualdade civil e com limites cada vez maiores à ascensão social por meio da aquisição de títulos da nobreza, que se desenvolveram na Europa projetos alternativos de sociedade, alguns dos quais se concretizam pela primeira vez com a Revolução Francesa. Em outras palavras, a Revolução Francesa, o estopim da Revolução Francesa, a explosão que ela causa e a influência que ela causa, muda completamente o aspecto social na Europa e faz com que o pensamento, a mentalidade da época com relação a toda uma vivência, literalmente, se transforme e se torne cada vez mais diferente, mudando gradativamente à medida que a Revolução Francesa vai acontecendo, à medida que as revoltas vão acontecendo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta o que você achou, deixa aí embaixo dicas e outros temas que vocês querem ver aqui no canal. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais.